galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam a tecnologia e inovação. Meu nome é Carol Mazzucci, eu sou Business Partner e hoje nós vamos falar sobre mentoria e a importância que ela tem nas carreiras em tecnologia. Então solta a vinheta, bora começar! Bom, é isso aí. Hoje estão comigo algumas feras. Vou pedir, por favor, que vocês se apresentem. Oi, pessoal. Eu sou a Erika Vasques, sou business partner daqui, par da Carol. E tô aqui animada para falar sobre esse assunto tão bacana, mentoria. Oi, pessoal. Eu sou George dos GritZap, sou Transformation Lead aqui na Zup. E tô, como a Erika, bastante animado e também apreensivo aqui com essa primeira vez nesse podcast. Bom dia, pessoal. Aqui é o Guillaume Falou, né? O povo me chama de Guillaume mesmo. Super animado também participar desse podcast com vocês. É isso. Bom, já que a gente está falando de mentoria, a gente trouxe um pedacinho de um artigo para vocês analisarem, né, e criticarem com a gente também um pouquinho dos tópicos que eles sugerem. Nesse artigo, a Sun Microsystems comparou o progresso de carreira de aproximadamente 1.000 funcionários no período de 5 anos. Olha o que a empresa descobriu. Ela descobriu que tanto os mentores quanto os mentorandos tinham aproximadamente 20% mais chance de obter um aumento do que as pessoas que não participaram de nenhuma mentoria. Descobriram também que 25% dos mentorandos e 28% dos mentores receberam de fato um aumento, enquanto as pessoas que não faziam parte desses projetos receberam apenas 5%. Os funcionários que receberam orientação foram promovidos 5 vezes mais do que as pessoas que não tinham mentores. E os mentores foram considerados 6 vezes mais propensos a receber uma promoção para um trabalho maior, para um desafio maior e para um nível maior de carreira. O que vocês acham? Isso faz sentido? Vocês já viveram e já viram isso acontecendo no dia a dia também? O que eu gosto de programas de mentoria dentro das organizações é o fato de ser direcionado. Provavelmente entendeu-se a necessidade da empresa e direcionou programas para que as pessoas conseguissem ir solucionando tanto o pessoal quanto para a carreira, quanto atingindo os resultados da empresa. A grande questão da mentoria é você direcionar ela, né, para o caminho em que você quer atingir, não a mentoria pela mentoria. Quando o artigo traz essa questão do aumento, né, de salário ou de escopo profissional, fica claro, né, porque quando você é direcionado por um mentor ou por alguém, você consegue atingir os resultados mais rápido. Alguém já passou pela experiência, alguém que já conseguiu ter esses resultados, já alcançou algum resultado, é onde ninguém errou, né? O caminho acaba se tornando mais fácil quando você consegue ter alguém te direcionando. Eu, quando olho para trás, assim, na minha carreira, e lembro, assim, dos meus primeiros anos de carreira, a gente que falta que fazia ter um mentor naquela época, assim, tanta coisa, tanta parede que eu bati com a cabeça, sabe? Que poderia ter sido mais fácil. Eu considero que não é à toa que mentoria é um termo bem comum, né, ultimamente. A gente sabe o quanto ter um mentor podia acelerar as carreiras, e isso talvez apareceu mais nos países norte-americanos, europeus, antes de chegar aqui no Brasil, né? Mas, assim, o que eu acho interessante nessas estatísticas é que, de fato, primeiro, não é exclusivo de uma empresa, então são dados cruzados, né? Então a gente vê que é uma tendência do mercado, não é algo exclusivo, talvez, da empresa que fez a pesquisa. Provavelmente a mentoria também não foi interna, foi mentoria tanto interna quanto externa, então eu acho interessante também ver que esse conceito evoluiu também, que antigamente a gente talvez tinha um pouco mais de ego nas empresas, onde a gente não queria muito que os conhecimentos se espalhem. Já hoje em dia é bem diferente, né? A gente muitas comunidades nas redes sociais. Acho que a tecnologia ajuda muito nisso também, né? Compartilhar o conhecimento. Mas hoje, quantas plataformas de mentoria existem, onde você pode entrar e falar, beleza, eu sou dev, eu sou líder, eu quero melhorar meus skills, quem pode me auxiliar com isso? Você encontrar 10, 15, 20 pessoas diferentes que talvez tenham um perfil que você gostaria de alcançar daqui a uns anos. Hoje, o pool de pessoas querendo contribuir, querendo compartilhar conhecimento aumentou muito. Eu acho que isso é fantástico. É o que essa pesquisa destaca também. Eu gosto muito dessa pesquisa também, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que existe uma forma da gente conseguir facilitar algum caminho, né, no meio da jornada, para não ser tão difícil, não ser tão dolorida e não ser tão solitária, eu acho que é importante também a gente perceber que as pessoas que de fato alcançam, né, ou uma promoção, ou um reajuste, qualquer coisa nesse sentido, é porque também conseguiu escolher, né, o tema certo e a pessoa certa para dar a mentoria. A gente desmistifica um pouco disso também, né? É o que a Erika falou, assim, não é a mentoria pela mentoria. É quase um status social, né? Se eu sou mentorado por alguém ou se eu mentoro alguém, parece que a gente cria, né, um status social de que isso seja suficiente.
Mas não, eu acho que é maior do que essa superficialidade de ter um mentor ou ser uma pessoa mentora. É a profundidade que a gente consegue dar naquilo. E acho que foi como o Gui comentou, quando a gente transforma isso em cultura, quando a gente aprende com outros países, né, outras empresas maiores que já têm esse processo, esse fluxo mais dinâmico de como se ter uma mentoria, eu acho que a gente vai construindo essa profundidade e vai conseguindo ajudar a gente de uma forma que foge, né, só ao status social. E muito mais do quanto a gente é assertivo no meio desse processo. Aí eu acho que reajustes, promoções, eles vêm mais natural. Ele é uma consequência daquilo, né? E não algo que seja tão conectado. Uma coisa vai acontecer, a outra vem junto. Eu tava vendo uma frase num artigo que eu li esses dias sobre mentoria. Ele fala que só as pessoas que decidem jogar grande conseguem de fato saber até onde pode chegar. Então é muito sobre o que você fala, né? O direcionamento. Eu preciso saber o que eu estou buscando para que eu consiga encontrar o mentor certo. E nem às vezes é só nome, né? Muitas vezes eu busco um mentor pela fama que ele tem, pelo status, né, que ele já alcançou, mas muitas vezes quem está mais próximo, ele consegue me agregar um valor maior. Essa clareza de objetivo faz a diferença no processo de mentoria, de buscar um mentor certo, né, de buscar o conhecimento certo. Bom, a gente já tá falando aqui dos ganhos da mentoria, né? Acho que é importante a gente dar uns passinhos para trás e ajudar quem tá ouvindo a gente a entender um pouco o conceito, né, do que é uma mentoria. Na visão de vocês, de qual conceito vocês partem de já ter sido tanto mentores quanto mentorados, pra gente ajudar quem tá ouvindo a gente? Eu parto muito do princípio, tanto de mentor como mentorado, da questão da troca e da relação, né? Acho que toda mentoria é um processo de relação, é um processo de relação de confiança. A Michelle Obama, ela trouxe no podcast dela que não existe processo de mentoria sem ter uma relação de confiança e troca envolvida. Então, eu acho que é um grande pilar, assim, da mentoria, né? Você trabalhar as relações de confiança, eu confiar em quem está sendo meu mentor e quem está sendo meu mentorado. Porque você nunca sai sem aprender nada de um processo de mentoria. Se você entra em um processo de mentoria para que você só aprenda, já tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Porque tanto o mentor quanto o mentorado, eles passam por um processo de aprendizado dentro dessa relação de mentoria. Assim, eu gosto muito disso, que o processo de mentoria ele é uma troca de aprendizado, tanto do mentor para o mentorado, quanto do mentorado para o mentor. Não, é essa troca mesmo. Não existe aquela coisa de o mentor sabe tudo e o mentorado só vai aprender. Você foi perfeita nesse ponto. É sempre essa troca. Você sempre tem essa coisa, o mentorado aprendendo muito com o mentor e o contrário também, o mentor aprendendo com o mentorado. Um livro que eu li recentemente, que eu gosto muito, que fala a respeito do tema também, é o $1 Trillion Coach, que fala da vida do Bill Campbell, que foi um coach, nesse caso não fui bem mentor, mas no livro a gente vê que são dois termos muito próximos, de várias pessoas lá no Silicon Valley. Uma coisa que eu achei bem interessante lá também, quando a gente fala sobre mentoria, é que tem muita questão de humildade também. Acho que quando a gente fala de mentor e mentorado, tem que ter uma certa compatibilidade, mas, por exemplo, antes de ele iniciar uma mentoria, essa parte de coaching com alguém, ele sempre procurava entender se a pessoa era coachable, se ele podia, de fato, se era aceitava a mentoria, porque tem pessoas que aceitam, talvez, opiniões de outros e outras não. Então, às vezes, mentoria não é para você, às vezes, mentoria é. Existe sempre diversos perfis, cada um tem seu jeito de funcionar, talvez tem diversos métodos de mentoria que podem se encaixar para um ou outro. E uma coisa legal com mentoria, eu acho, é que, independentemente do seu nível de experiência, né, no mercado, sempre vai ter algo que saiba menos ou mais do que você naquele tópico. Então você sempre vai ser capaz de encontrar um mentor, um mentorado para compartilhar ou para conversar sobre as suas experiências. Esse ponto da humildade que o Gui falou, para mim, é fundamental. Eu acho que sem ela é muito difícil assim, a gente evoluir. E uma das coisas que a gente tem falado também é que muitas vezes quando a gente pega a mentoria, é importante a gente pegar a mentoria sobre um tema específico. E talvez a gente tenha alguns temas que não necessariamente sejam pessoas que estão num nível acima de nós. Às vezes tem esse tabu também, né? De eu acreditar que se eu estou num nível sênior, só uma pessoa a nível acima que vai ter alguma coisa para me ensinar. Muitas das vezes a gente vai percebendo que, como é uma mentoria por habilidades, às vezes tem pessoas que têm menos experiência profissional, mas naquela habilidade especificamente, talvez ela tenha muito mais proficiência do que eu. Nós mesmos, né, eu, Érica, que a gente é desafiada constantemente a analisar dados de uma forma mais estratégica, mesmo num contexto, né, de people, de RH, que algum tempo atrás não era tão comum. Quantas vezes a gente vai aprender uma habilidade de análise de dados, talvez com pessoas que estejam
num nível de experiência ainda menor que o nosso. Mas naquela habilidade especificamente, essa pessoa é muito mais proficiente. Então a humildade, eu acho que vem desse lugar também, da gente não achar que a gente só vai ter mentoria com diretores pra gente acreditar que a gente tá num patamar acima. Não, talvez tenha uma pessoa plena, uma pessoa sênior, que tá muito à frente daquela habilidade que eu quero desenvolver. E a profundidade daquela pessoa é mais importante pra mim naquele momento do que a amplitude de uma pessoa que está numa cadeira acima. Então, pra mim, a humildade, ela casa muito também nesse lugar. Num curso que eu estava fazendo na semana passada, o instrutor acabou compartilhando um caso onde um diretor começou a mentorar uma estagiária, uma menina que tinha acabado de entrar, e era um diretor que já estava, se eu não me engano, acho que 30 e tantos anos na mesma empresa. O que mais me chamou a atenção foi que o diretor começou como mentor e, no final, ele acabou sendo mentorado por uma questão de choque de gerações. Então, ele, por exemplo, estava aprendendo muito mais coisas e acabou se invertendo, tá? O papel de ele ser mentorado para essa estagiária. Então, isso mostra o quanto que essa parte de humildade é que conta, né? Ele era o diretor e acabou sendo mentorado por uma menina muito mais jovem do que ele. E, Jorge, esse case, ele exemplifica muito a questão de que não é só um lado que aprende. São os dois lados, que provavelmente ela aprendeu muito da cultura da empresa, de como funciona a organização por ser um profissional de tantos anos, como ele aprendeu o que ela traz de frescor, né, do mercado e dessa nova geração que está chegando. Então, é muito legal. Aí consegue ver na prática, né, o quanto a mentoria é uma relação de troca e confiança. Perfeito. Achei bom vocês tocarem nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Uma mentoria pode ser paga, deve ser paga. O que vocês acham sobre isso? Carol, eu tava lendo um livro, é um autor nacional, é o Manual do Mentor. E ele traz esse tópico, né, da diferença entre a mentoria paga e a mentoria quando ela é gratuita. Porque a informação, quando você vai na internet, qualquer tópico que você procurar, você vai encontrar na internet. Esses dias eu encontrei como que eu troco a torneira. Eu aprendi, não troquei, mas aprendi. E por que mesmo com a informação tão fácil, o acesso, a gente ainda busca uma mentoria paga? E ele traz uma fala que eu achei interessante, que é a questão de você se comprometer. Ele fala muito sobre quando você paga por uma mentoria, você se compromete com aquilo que você está pagando. Quer dizer que eu concordo ou não com a mentoria paga? Eu não sei, acho que depende muito do momento em que a gente tá e qual conhecimento que a gente tá buscando, né? Porque muitas vezes você pode, quando pega um livro e aí a gente faz aquela curadoria, né? Quando pega um livro para ler e eu respondo algumas perguntas para mim mesmo antes de ler, que conhecimento eu quero adquirir com esse livro? O que eu estou buscando nesse livro? Não deixa de ser uma mentoria, sozinha, né? Em que eu não envolveu valores. Mas eu gosto dessa fala dele, porque ele fala do comprometimento e às vezes a pessoa está em um momento, né, profissional em que ela precisa se comprometer, então o pagar acaba trazendo esse comprometimento, mas também a gente consegue buscar muito conhecimento sem ter valores envolvidos, e eu acredito que quando você se compromete com uma pessoa que você admira, a coisa flui também, né? Eu queria compartilhar também que recentemente a gente escreveu um artigo no blog da Azul falando sobre mentoria. Lá traz 4 conceitos, né, que são geralmente bem confundidos com mentoria, que são mentoria, então coaching, consultoria e tutoring, né? É engraçado porque a visão que eles trazem lá é um pouco diferente dessa visão do livro que você acabou de falar, Érica, que dos 4 termos lá, a mentoria é o único que lá não é remunerado. Tá falando, pode haver remuneração, mas como o conceito de mentoria, talvez fazer algo um pouco mais casual, um pouco menos oficial, né, que podia ser tanto interno quanto externo à empresa. É geralmente uma escolha espontânea, né? Você não vai procurar lá, você procura um match que acontece entre duas pessoas, né? Não é talvez, eu quero aprender inglês, eu vou fazer um curso aí com o fulano, é quase uma consultoria aqui, né? Não é bem mentoria ou coisa do tipo. Então, traz essa ideia que mentoria não é algo necessariamente pago, né? Que se fosse pago, seria, na verdade, talvez chamado de outra maneira, como coaching, tutoring ou consultoria. Mas só para trazer que esse conceito que até às vezes, dentro das pesquisas que a gente faz, a gente pode ter retornos diferentes sobre o que é o conceito e como ele funciona. Perfeito. E já fica aí a propaganda para quem quiser saber mais de mentoria, dá uma lida lá no artigo que com certeza vai aprender muita coisa nova. E aí a gente falou um pouquinho de mentoria, né, enquanto conceito, e a gente tem trazido cada vez mais o mercado de tecnologia como um ponto muito importante para a evolução de carreira técnica. Como que vocês veem isso e como que vocês experimentam isso no dia a dia de vocês? Principalmente porque eu acho que o ambiente de tecnologia sempre defendeu um autodidatismo muito estrutural quase, né? Todas as pessoas que entram em tecnologia, essa característica do autodidatismo é muito própria. Então, como que a gente
casa com essa cultura também da mentoria? Cara, acho que eu sou uma pessoa que eu não venho do mercado de tecnologia, né? Então quando eu cheguei aqui na Zup, tudo foi muito novo. Eu acho que sem esses processos de mentoria, eu não conseguiria ter atingido nada. A gente tem um pilar muito forte, né? Que é o Zuper Ajuda Zuper. E esse pilar faz com que as mentorias elas aconteçam de forma muito orgânica e muito natural. E uma pessoa que acabou de chegar de um mercado totalmente diferente, né? Nunca tinha passado pelo mundo tech, conhecer da linguagem, da comunicação, do mundo tech. Sem a mentoria, eu acho que eu teria demorado muito mais para alavancar, né, os meus resultados dentro da empresa. Principalmente dos tech leads que eu passei inicialmente, heads que trouxeram para mim as informações necessárias para que eu conseguisse encontrar os caminhos dentro da tecnologia. E o quanto fica natural dentro da Zup esses processos de mentoria. Então, não tem como, né? Você passar para o mundo tech sem ter passado por nenhum momento por algum mentor que te ensine algo. É engraçado assim que eu já ouvi bastante de pessoas falando que eu não sou mentor porque eu não tenho didática para explicar. Eu tenho uma visão que não é só didática, não é simplesmente pegar e explicar. Tem aquela questão do acolhimento, de você enxergar o que a pessoa não está conseguindo enxergar naquela informação, você conseguir acolher para realmente a didática fluir. Acho que cada um vai ter experiência diferente, né, em relação a esse item também. Eu lembro muito como eu entrei na Zup, né, faz 6 anos já. Eu sou desenvolvedor, né, back-end. Na época eu entrei como júnior, que capaz que hoje nem seria equivalente a estagiário, com o conhecimento que eu tinha na época. Mas eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito, muito boas. E as pessoas com quem a gente trabalha, eles acabam nos influenciando também, né. Não é mentoria, mas é influência inspiradora. Poderíamos chamar isso de como a gente quiser. Vamos dizer, cada pessoa que faz parte da sua jornada também, ela participa da sua evolução. Então, apesar da gente dar um nome para isso, né? Ter um líder que te apoia, ter alguém que está aqui para talvez te orientar, te falar, olha, você deveria fazer isso de tal maneira ou outra. É mentoria. Talvez não é frequente, não é periódico, não tem esse nome de ser mentoria, mas é uma coisa que acontece, né? E apesar que na área de TI a gente fala muito de aprender sozinho, né, ser proativo para se desenvolver com mais velocidade, ter alguém que está aqui às vezes quando você encontra um fluxo de informação tão grande nas suas pesquisas na internet, alguém te fala, olha, eu já passei por isso, quando eu tive esse cenário eu fiz de tal maneira, faz ganhar muito tempo, né, querendo ou não, a gente já considerar isso talvez até uma boa prática e vai repetir e repassar isso para outra pessoa depois. Então, enfim, na carreira de tecnologia, acho que faz ainda mais sentido, talvez, do que em outras áreas, porque são tantos conteúdos, tantas novidades, é impossível alguém saber de tudo na área de TI. A gente fala de full stack hoje, mas o full stack, toda semana ele muda, que tem novas tecnologias que se encaixam naquele stack. Então, enfim, você é desenvolvedor back, você é desenvolvedor front, você é desenvolvedor, será full stack, então, com SRE, infraestrutura junto, é muito difícil você ter tocado em todo hoje, mesmo com 20 anos, 30 anos de mercado, sempre vão surgir coisas novas que alguém que está trabalhando talvez com isso há 1 ano vai te explicar como funciona, porque você nunca tocou naquilo, né? Então, enfim, acho que é uma coisa muito legal, sabe? Ouvindo você falar, que veio muito o meu início aqui na Zup. O Jorge foi um dos primeiros líderes que eu atendi aqui dentro, e eu olhando ele aqui falando sobre mentoria, o quanto que ele me ensinou de termos assim que eu... Nossa, não conhecia, não sabia para que funcionava. E realmente, ele adiantou aí em meses, anos, a minha caminhada aqui. O Jorge lembra como eu cheguei perdida aqui na Zup, o quanto que ele me ajudou e me orientou. Nas nossas conversas, nas nossas trocas iniciais, o quanto que ele me mostrou sobre conceitos de Scrum. Hoje eu fiz o curso, Jorge, agora eu já tô mais espertinha. Não foi um processo de mentoria, foi simplesmente uma troca, né, Erika? Eu trouxe minha bagagem de conhecimento sobre liderança, você me trouxe sua bagagem de conhecimento do mundo tech, né? E é muito bacana estar te encontrando aqui nesse podcast, porque me remete muito a esse início, né, dentro da Zup, que me fez aprender muito. E aprendi muito com você, com a questão de liderança. Como aprendi! Também acho que vale a pena reforçar que, falando da área de TI em si, né, existe hoje vários planos de estudo também que a gente consegue encontrar online. Então, que seja para a carreira de backend, por exemplo, o Java, tem um que é bem famoso, tem um livro aí, não lembro o nome, eu tento procurar depois para deixar na descrição do podcast para quem tiver interesse, mas que te fala, tipo, para trabalhar com Java, por exemplo, ou com backend, talvez o início é bom entender um pouco de front, porque são eles que vão usar tudo que você vai criar depois, aí você começa, será com a linguagem,
depois você começa a estudar banco de dados, depois você começa a estudar, sei lá, Docker, e as coisas vão evoluindo daqui para frente, né? Então traz vários passos a passos assim. Eu sei que, por exemplo, no blog da Zup existe um plano de estudo assim para iOS que foi criado também. Então, enfim, o que eu quero dizer é que tem vários planos que a gente podia encontrar online, e talvez tenha alguns mentores, inclusive, que podem se sentir mais confortável seguindo um roteiro, né, vamos dizer, quando fazer mentoria. Às vezes, ter um suporte que possa te ajudar de acordo com o grau de experiência que a pessoa que você está mentorando se encontra, né? Você consegue falar, olha, você já está falando sobre tal item, que isso vai te ajudar daqui para frente. Nem tudo precisa ser sempre orgânico ou via da nossa experiência. Às vezes, a gente pode ter um suporte para nos auxiliar nesse trabalho também. Muito bom você tocar nesse tema, Gui, porque no final das contas, a gente também já teve experiências, né, como mentor e como mentorado. E eu queria convidar vocês a contar um pouquinho dessas experiências, porque muitas vezes, quando a gente está buscando um mentor e quer ser mentorado ou mentorada, a gente, claro, tem esse dever de casa, né, de voltar, pensar o que naquele momento da minha carreira, para minha entrega, para o meu impacto, realmente é um tema importante para eu priorizar naquele momento, né? Mas também quando eu sou convidada a ser mentor ou mentora, dá aquele friozinho na barriga de, nossa, será que eu tô preparada para isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir impactar, influenciar positivamente a outra pessoa que está do outro lado? E será que eu tenho que criar um roteiro? Será que eu tenho que... Como que é, assim, viver essa experiência, tanto sendo mentorado ou mentorada, quanto sendo mentor ou mentora? Queria que vocês contassem um pouquinho, se vocês tiveram já essas duas experiências, como que vocês se planejaram e se organizaram para esse momento também com outros fossem super assertivos. Eu tive várias experiências com mentoria, tanto dentro quanto fora da Zup. Hoje na Zup eu participo de alguns processos de mentoria dentro dos processos de formação da Zup, que são o Catalisa ou Estrelas Fora da Caixa. Então já fui mentores lá três vezes, o Jorge também, foi assim que a gente se conheceu também. Fora essa questão onde eu fui mentor então de pessoas aprendendo a programar, eu também participei de alguns processos de formação através de plataforma que a Zup provisiona para nós, para conversar com profissionais do mercado e compartilhar um pouco dos nossos desafios do dia a dia para eles nos orientarem a que podemos melhorar nos nossos processos, né? Eu acho que aqui entra em duas coisas, né? Primeiro, quando a gente é mentorado por alguém, a gente precisa chegar pronto, pronto no sentido que eu já fiz um dever de casa, eu já tô com perguntas prontas, né, para trazer para aquela pessoa. Porque não basta você apenas escolher um mentor, você precisa chegar com alguma ideia, algum objetivo, e você ter perguntas para fazer para essa pessoa conseguir te orientar. Não é o mentor que faz as perguntas pro mentorado de primeira, é o mentorado que tem que chegar com as perguntas pro mentor. Então, acho importante destacar isso, que às vezes a gente acha, não, a pessoa vai perguntar primeiro para entender nosso contexto e depois vai nos orientar. Não é bem assim que funciona. Então, o mentor, ele pode se preparar depois, ele pode ter um plano de mentoria e procurar dados para orientar melhor o seu mentorado, mas é o mentorado que tem que trazer os temas a serem abordados. O conceito de mentoria, né? Talvez se fosse coaching, aí ia ser diferente, ia ser o mentor, vai observar alguma coisa da pessoa, ela vai trazer, olha, eu observei esses pontos que você poderia melhorar. E aí, igual a gente comentou mais cedo no artigo lá, né, tem vários tipos, então cada um se encaixa talvez numa situação e não na outra. Na minha experiência com o Catalisa e o Estrelas Fora da Caixa, assim que algumas que eu tive fora da empresa, né, com pessoas do mercado que eu queria ajudar talvez a ingressar na área de TI, eu vejo muito sempre o ponto de por onde eu começo, né? Tem tanta coisa na área de TI hoje, a pessoa chega e fala, não, eu vi isso, aquilo, eu não sei por onde começar. E acho que nosso papel, às vezes, como mentor também, é conseguir restringir as opções, né? A pessoa entender, olha, se você gostar mais disso, você vai por esse caminho, se você gostar mais daquilo, você vai por esse caminho. E aí, fazendo isso, eu comecei a criar vários conteúdos para orientar as pessoas com quem eu fazia mentoria. Com o tempo, eu comecei a observar que esses conteúdos que eu fazia para uma pessoa podia ser aproveitado para outras. Aí eu comecei a gerar um conjunto de documentos, às vezes se tornaram artigos, repositórios no GitHub para compartilhar, para falar para a pessoa, olha, aqui tem uma rota, né, o que a gente conversou mais cedo, tem um roteiro talvez de início, você quer ver se gosta daquela carreira ou não. Aqui vem um exemplo de, sei lá, todas essas carreiras que existem na área de TI, então olhe isso primeiro, vê o que poderia talvez corresponder a mais ao que você está procurando,
E de acordo com isso, talvez até eu identifique que eu não sou o mentor ideal para essa pessoa. Eu tenho mais experiência com back-end. Então, às vezes, a pessoa chega, ela nem sabe o que é a diferença entre back-end e front-end, porque quer ingressar na área, mas não conhece o mundo inteiro. Aí você chega e fala, olha, back-end é isso, front-end é isso. E quando a pessoa começa a dar um pouco mais de contexto, fala, não, eu me interesso mais para a área de front-end, então. Aí você fala, não, beleza. Nesse caso, vou te recomendar outra pessoa que eu conheço, que atua com front-end, porque não é minha praia. Então, não vou conseguir te orientar tão bem quanto uma pessoa que trabalha com isso todo dia. Vai muito dessa questão, né, de também saber se você é um mentor para a pessoa ou se o seu mentor é a pessoa adequada para te orientar para resolver seus objetivos. Eu passei também por algumas outras empresas. Aí, aqui na ZUP, já como temos o programa Estrelas Fora da Caixa e o Catalisa, eu consegui me desenvolver melhor como mentor, tendo uma visão, porque antes era muito aquela questão do acolhimento e ser intuitivo, tentar ensinar. E aqui, como é um projeto dentro da ZUP que a gente tem esse comprometimento de você é um programa e você é mentor, então você acaba se desenvolvendo. E aí dos pontos que eu tive que trabalhar era, por exemplo, é muito comum um mentor ele querer só, por exemplo, ensinar, tanto Estrelas quanto no Catalisa. E existem instrutores que ensinam, que, por exemplo, vão passar uma informação sobre Java, por exemplo, o back-end, tá? O front-end. Existe uma tentação muito grande de você querer só explicar a matéria que a pessoa está aprendendo, com, por exemplo, com o instrutor. E aí, quando você trabalha com um mentor, começar a pegar essa informação que ela está aprendendo na aula e trabalhar de outra forma, e além do que simplesmente pegar aquela matéria que ela aprendeu. Estou me perdendo? Faz sentido o que eu falei ou ficou muito louco? Faz sentido. Vou ter que complementar aqui. Eu acho que eu vejo isso muitas vezes no próprio mentoria, né, que eu faço com meus mentorados, tanto do Estrela do Catalisa, e que às vezes ele chega com um desafio, né, que eles têm que entregar. Então já tiveram um repasso, né, da matéria para eles, já tem todos os elementos para conseguir chegar numa solução, começar a desenvolver. Aí você vê vários gaps, né, no desenvolvimento, que a pessoa está aprendendo, não, o que faz parte. Aí você tem duas escolhas. Você chegar isso e falar, bom, eu falo para ela a resposta direta, tipo, eu já tenho a resposta, tipo, eu já sei como deveria ser feito. Ou eu dou apenas dicas para ela tentar encontrar a solução sozinha, a pessoa, né? Então, hoje o trabalho do mentor, acho também, começar a pensar como que a pessoa vai segurar esse conhecimento, vai manter esse conhecimento mais para frente. Se você dá a resposta direta para a pessoa, provavelmente ela não vai se lembrar disso daqui 2 semanas, porque teria sido bombardeado com a informação e teria só aproveitado ela. Agora, se falar para ela, olha, tem uma maneira melhor de fazer isso, talvez estude mais sobre esse conceito. Aí você sabe que a pessoa ela vai ser proativa por trás, ela vai ter que correr atrás para encontrar a solução sozinha. Eu acho que isso é o mais legal na mentoria. E quando você vê alguém que com poucas informações chegou no lugar onde você queria que ela chegasse sozinha. Isso que é a coisa mais prazerosa, eu acho, na mentoria. E você não acaba sendo um professor que dá aula de reforço só. Não, você está provocando, fazendo com que ela use aquela informação que ela aprendeu, de uma certa forma. Bem isso. Às vezes você podia até compartilhar uma experiência que você teve, já cheguei a usar tal coisa no passado, ou na minha empresa anterior, talvez eu fiz tal coisa, me ajudou. Aqui eu falei muito da área de TI em si, né, de programação. Às vezes você precisa de ajuda, sei lá, tô depreciando alguma funcionalidade do meu software, como que eu deveria fazer isso? Aí quando você conversa com alguém, geralmente ela vai te vir com várias soluções já prontas, que talvez já experimentou, para você encontrar qual se encaixa mais no seu contexto. Então às vezes não tem como não dar resposta, né, não tem como só orientar para a pessoa conseguir chegar lá. É um equilíbrio, assim, que tem que encontrar, eu acredito. Eu demorei bastante para me colocar disponível dentro da ZUP para ser mentora, que a gente tem aqui o Zenit, e do Zenit a gente tem uma opção que a gente coloca disponível para mentoria. Muito porque, né? Achava que tinha que ter muito conhecimento, tinha esse viés aí que, não, eu preciso saber muito para ser um mentor. A minha primeira experiência como mentora dentro da ZUP foi uma BP que tinha acabado de entrar e me procurou. E foi muito bacana que, assim, ela justamente queria entender como começar. E foi muito o que o Gui trouxe, né? Foi uma troca de experiências do que eu tinha passado no meu início na ZUP, para que ela pudesse ter um início um pouco mais leve. Então foi uma troca muito gostosa, assim, uma mentoria inicial muito bacana, e aí eu coloquei lá no meu Zenit disponível para mentoria, e hoje as pessoas me buscam mais para mentoria justamente em tomada de decisões, ou algum caso crítico, um olhar tipo, Érica, o que você faria aqui? Aí eu falei, opa, vamos pensar juntas aqui o que a gente faria nessa situação, vamos pensar esse caminho. Então, eu ainda não tive a oportunidade de estar num programa dentro da ZUP, mas quero muito, e as mentorias que eu vou conduzir
fazendo hoje é a das próprias pessoas da área de People, né? De BPs da área de People. E como mentorada, acho que eu busco muito a Carol para trocas, né? Para entender algum ponto que tá tipo, não tô conseguindo sair lá, eu vou nela e sempre saio com uma ideia, com um insight novo. E também tô buscando fora, começando a buscar mentoria fora para abrir, né? Abrir a visão, abrir o campo pra gente conseguir alavancar cada vez mais, né? As nossas entregas. Eu queria até complementar isso aí, que acho bem interessante trazer esse ponto de procurar por vários mentores, que às vezes, se tem uma dúvida, mas, ter a opinião de apenas uma pessoa pode não ser suficiente. Aí é legal, às vezes, fazer a mentoria com 3 ou 4 pessoas e trazer a mesma pergunta para todas essas pessoas, para ter, talvez, opiniões diferentes sobre o mesmo tema, e depois escolherem em relação ao seu contexto, né? E uma coisa que eu andei fazendo muito aqui é que tenha dado certo, né? Hoje eu sou tech lead, né, dentro da Zup, e acredito que parte da minha carreira que me orientou a ser tech lead, uma coisa que me atraiu, foi justamente todas essas experiências passadas através desses processos de mentoria, tanto como mentor como mentorado. Mas, enfim, para compartilhar isso também, mostrar, não sei se os dados assim são bem assim, teria que comparar com alguém que entrou na empresa ao mesmo tempo que eu, para ver se ele não fez mentoria, eu fiz mentoria, se eu cresci 25% mais rápido aí, não sei se hora, não. Porque hoje tem poucas pessoas na Zup de quem estavam há 6 anos, né? Então não sei se tem muitas que dá para comparar. Mas assim, para mim, eu acredito que me ajudou muito na minha carreira a acelerar meu crescimento. Então eu recomendaria qualquer um que está iniciando hoje procurar por alguém que já passou por esse caminho todo, que sem dúvida vai agregar muito também. Podem usar, né, o Zenit aqui para ver lá todas as pessoas que são disponíveis para mentoria, elas deixam aberto, dá uma curiada nas habilidades que essas pessoas têm para entender qual vai ser o melhor mentor. Me ajudou muito também. Para quem não sabia o que é o Zenit também, talvez compensa dar o contexto, né? Verdade. Boa, Gui. O Zenit é uma ferramenta interna da Azul, que vamos dizer, um LinkedIn interno aí, onde você pode compartilhar suas competências, qual grau de competência tem tal tema. Então, enfim, mas o LinkedIn também é uma ferramenta sensacional para isso, né? Você consegue ver com facilmente referências do mercado e mandar uma mensagem para falar, olha, você toparia marcar um papo? Enfim, aí por aí vai. Acho que vocês falando também, principalmente a Érica, assim, o quanto eu acho que esse friozinho na barriga e a sensação que a gente nunca tá pronto para ser mentor, me lembram muito do quanto existem sabotadores, né? O quanto que a gente se sabota também para estar nesse lugar. Por mais que não dê tempo da gente falar dos sabotadores hoje, né? Porque eu acho que só essa pauta dá um podcast inteiro. Eu ia trazer uma informação, né, sobre a nossa ferramenta interna. Então, no Zenit, 20% dos Upers já estão disponíveis para mentoria. Então, já temos 660 pessoas que se colocam à disposição para serem acionados, para compartilhar mesmo, né, conhecimento, evoluir outras pessoas em algumas habilidades. E na visão de vocês, né, tanto agora que vocês já foram mentores e são mentores de outras pessoas, tem alguma habilidade específica que vocês destacariam, que vocês foram desenvolvendo ou vocês já possuíam e foi positivo e vocês indicariam para outras pessoas, outros 80% de Zupers, outras pessoas do mercado que gostariam de se transformar em mentores ou mentoras também? O que vocês sugerem que elas desenvolvam? Eu vou repetir a fala do Gui, principalmente a questão da humildade e o aprender a desaprender, né? Então, saber que eu posso estar sempre aprendendo. Então eu preciso muitas vezes esvaziar um pouquinho, né, do que eu acho que eu sei, para que eu possa adquirir novos conhecimentos. E acho que o Gui falou muito bem sobre a humildade, e não tem como você ser um mentor ou um mentorado se você não tiver a humildade e a vontade de aprender. Então, pontos importantes a serem desenvolvidos nesse processo. Pode parecer meio discurso pronto, mas é a parte de empatia. É se colocar mesmo no lugar de quem está aprendendo essa informação, quem está sendo mentorado, se colocar no lugar dele, para até uma maneira de você passar aquela informação, você passar esse conhecimento. Para mim, muito forte é a empatia e o acolhimento. Eu ia complementar falando de comunicação, mas acho que comunicação não é uma coisa que você precisa para ser mentor ou mentorado. A gente tem muito esse preconceito, né, de pensar, nossa, eu não sei me comunicar, não vou conseguir ser mentor ou repassar minhas ideias, né? Mas não acho que seja tão importante assim hoje em dia. Agora, acho que o que precisa muito é ter a vontade de compartilhar. Vontade de comunicar. Não precisa ser bom comunicador, mas precisa ter vontade de querer compartilhar algo. Eu falo isso que seja como mentor ou como mentorado, né? Como mentor, você tem que compartilhar sua experiência, mas como mentorado, você tem que compartilhar seus desafios, seus problemas. Às vezes pode ser até mais difícil, porque a gente falar dessas coisas para alguém que às vezes a gente nem conhece tanto assim, né? É um desafio. Mas meu conselho aqui, para quem quiser começar, é experimentar
experimentar. Não tem, você não arrisca nada aqui, você só vai gastar um pouco de tempo e talvez os benefícios poder ser gigantescos. Então, enfim, arriscar, vai que dá, confia. Nossa, que bom que você falou do vai que dá, confia, porque eu acho que a gente já tá partindo pro final do nosso podcast. Acho que uma das coisas que é importante a gente exaltar é por que a gente fala de mentoria aqui na Zup, por que a gente trouxe esse tópico, né, sendo importante aqui para um Zupcast. E nós temos uma cultura muito forte, naturalmente, de uma forma dinâmica dentro da nossa empresa. Então nós temos o Super Ajuda Zup, o Vai Que Dá, Confia, mas temos outros itens, né, de somos nerds, somos colaborativos, e tanta da nossa cultura mesmo que fomenta, potencializa toda essa troca de conhecimento, sobre essa troca entre pessoas, entre experiências. E não é por nada que o nosso propósito né, proporcionar um ambiente de crescimento exponencial. Eu acho que, como a gente já falou bastante aqui, a gente tem mesmo muitos vieses de aprendizado, muita humildade para a gente aprender. Eu acho que a mentoria ela é um dos caminhos que a gente encontra na Zup. E eu queria, enfim, para a gente ir concluindo o tema também, se tiver algum outro item que vocês queiram para a gente fechar esse Zupcast e entregar na mão das pessoas aí que queiram conhecer um pouquinho mais de mentoria. Bom, para encerrar um pouco o tema, né, sobre essa questão de mentor e mentoria, acho que vale também a pena destacar que cada um tem seu tempo. Então, enfim, quando você faz mentoria que você está disposto em ensinar ou aprender, ensinar não, compartilhar ou aprender alguma coisa nova, né, para atingir algum objetivo. Mas assim, uma mentoria, por padrão a gente considera que ela é longo prazo, mas eu sei que às vezes a gente tem imprevistos que podem surgir e que uma mentoria, apesar de a gente ter ideias por muito tempo, não tenha como continuar ela para sempre. Então, quando a gente fala sobre iniciar a mentoria, também tem o desafio de saber quando finalizar uma mentoria. Então, às vezes chega um momento onde você não tem mais, não consegue agregar tanto valor para o mentorado, ou você não tem mais pergunta para fazer para seu mentor. Geralmente isso é um sinal que você pode diminuir a frequência das suas mentorias, provavelmente, porque vocês abordaram as principais linhas que tinham para conversar. E uma mentoria ela não precisa ser quinzenal, mensal, ela pode ter um prazo que fizesse sentido para as duas pessoas envolvidas. Então pode ser uma mentoria mensal, pode ser uma mentoria bimensal, semestral, pode ser só de tempo em tempo. Acho que evolui muito de acordo com a evolução das pessoas envolvidas. Então, geralmente eu começo muito mentorias quinzenais com meus mentorados, mas chega um momento onde a pessoa atingiu os primeiros objetivos, tipo, sei lá, geralmente conseguiu o primeiro emprego, aí a gente vai conversar só mensalmente de vez em quando depois, e à medida que a pessoa vai se familiarizar com o seu ambiente de trabalho, às vezes ela fala, não, bom, você me ajudou muito, beleza, obrigado, agora vou seguir com minhas próprias asas, né? De uma certa forma, todo mentor espera isso, alguma hora ou outra, né? A pessoa fala, não, você me ajudou muito, mas hoje em dia não preciso mais da sua ajuda assim tão frequente, eu vou te pingar quando precisar de vez em quando, mas assim, não precisa mais dessa recorrência acontecer. Às vezes é algo difícil de falar, né? Mas é algo que é o ciclo de vida de uma mentoria, vamos dizer. Então faz sentido passar por aqui também, tá? Igual o conceito, por exemplo, do Catalyse do Estresse Fora da Caixa na Zup, né? Tipo, eu acostumo fazer mentoria com eles todo dia, meia hora, quando tem processo de formação. Só que, bom, acabou o processo de formação, e aí? A gente nunca fala mais? Como que funciona, né? Geralmente eu tento falar, primeiro vamos lá mensalmente, depois talvez quinzenal, depois mensal, depois de tempo em tempo. A gente já sabe que tem o contato, quando quiser falar, é só chamar. Então, enfim, era só para trazer esse ponto também, que acho que faz sentido quando a gente fala de mentoria, entender todo esse ciclo, né, do início até o fim. Gente, o Guilherme está sendo perfeito. Não tem mais o que falar. Sem defeitos. Guilherme é perfeito. Perfeito. Valeu pelo feedback. Muito bom. Então, muito obrigada, gente, pelo convite, estar aqui nesse Zupcast. Muito bacana, muito importante dividir um pouquinho do que a gente conhece e estou disponível para mentoria. Pode me buscar, vai ser um prazerzaço. Muito obrigado, gente. Adorei fazer parte desse Zupcast. E é isso aí, estou disponível também para mentoria. Igualmente, pessoal, foi um prazer participar de mais um Zupcast aqui com vocês. Aí eu me ofereço também para mentoria, então se vocês quiserem me procurar no LinkedIn, no Twitter, enfim, qualquer canal que vocês quiserem, eu estou super aberto em responder tudo. Até a próxima. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Foi muito bom o papo hoje. Érica, George e Gui, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também as nossas redes sociais, @ZupInnovation. Valeu e até a próxima!
Que vocês se planejaram e se organizaram para esse momento também com outros, vocês super assertivos. Só um parênteses, Carol. Meu cachorro tá brigando aqui com o papagaio. Ai, gente. Eu vou deixar vocês começarem, aí depois eu falo.